Eu tenho aqui a imagem de duas grandes autoridades da América Latina. Esse é internacionalmente conhecido como sendo um ditador sanguinário narcotraficante com condenação nos Estados Unidos. Esse, o defensor da nossa democracia, o grande herói que salvou a democracia brasileira. Aí eu pergunto, vocês sabem qual desses dois aqui mandou prender manifestantes? Qual desses dois mandou prender jornalistas? Qual desses dois mandou prender políticos da oposição? Qual desses dois tornou inelegível o principal líder da oposição? Deputado, eu não quero interromper, qual mas para não mostrar cartaz não... Não tem nada, presidente, olha. Qual desses dois que eu mostrei para vocês coordenou as eleições do país? Qual desses dois classifica a oposição como sendo fascista, nazista e golpista? Qual desses dois sequestrou o judiciário do seu país e criou ali dentro uma organização criminosa? Sabem me responder? Essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer para o Pacheco. Pois se vocês estão achando que eu estou me referindo ao Maduro, não estou me referindo ao Maduro. Na verdade, o Maduro hoje está aprendendo com o nosso Alexandre de Moraes como implementar uma ditadura com uma chancela de sendo democracia. Maduro hoje tem inveja do Alexandre de Moraes. Talvez no próximo golpe que o Maduro der na Venezuela, ele vai usar os artifícios de Moraes. O Brasil foi sequestrado por um ditador usando uma toga no judiciário. E é vergonhoso ver que os nossos colegas parlamentares do Congresso estão se curvando diante dessa ditadura. Isso nós já esperávamos da esquerda. A esquerda sempre apoia narcotraficante, ditador sanguinário. Sempre apoia terrorista. Mas ver isso do presidente do Senado, do presidente do Congresso, aí é vergonhoso demais. Nós estamos diante de uma oportunidade única, presidente. Única! De resgatar o mínimo de estabilidade jurídica no Brasil. Essas duas figuras que eu apresentei para os senhores, uma delas é um ditador, certo? Não é Maduro. Maduro quer ser ditador na Venezuela. No Brasil nós já temos um com Alexandre de Moraes. O que o Supremo fez agora foi uma defesa do tribunal. Eles se fecharam, tá bem claro, não foi uma coisa de improviso. Eles devem ter conversado antes ali, uma estratégia combinada. A última vez que eu vi o Supremo se defendendo assim foi, se eu não me engano, na decisão monocrática aprovada no Senado. Eles também abriram a sessão no finalzinho do ano passado, fazendo ali uma defesa e criticando a aprovação dessa decisão lá no Senado. Eu acho que o tamanho da manifestação do Supremo indica o tamanho da crise, né? Ontem o ministro Alexandre de Moraes já tinha dado uma nota explicando tudo, ponto de vista dele, e era uma coisa que, se não houvesse margem para a discussão, não haveria necessidade de uma manifestação tão enfática de tantos membros do Supremo. Acho que, no final, há um erro fático do ministro Alexandre de Moraes e do presidente Barroso também, porque o que a Folha fez não foi uma notícia mentirosa. A Folha fez uma publicação de um fato e interpretou esse fato com base em advogado. Como em todo caso, há sempre quem está de um lado e quem está do outro. Quem tem uma interpretação assim ou assado. Eles trataram o caso como se fosse mais uma fake news, mais uma mentira da imprensa. Isso não é correto, não foi o que aconteceu. Como eu fiz a pergunta ao advogado Roberto Dias, se os dois assessores do ministro, em várias ocasiões, expressaram o temor de serem descobertos e que ficava muito escancarada a atitude, vamos inventar um e-mail para dizer que alguém fez essa denúncia e não nós, é claro que aí tem alguma coisa, não é uma invenção de ninguém. Agora, veja Alexandre de Moraes tentando convencer que as notícias publicadas pela Folha de São Paulo são fake news, mostrando claramente, já é uma intimidação de que ele vai para cima da Folha de São Paulo. E dizer que lamento que interpretações falsas, interpretações errôneas, de boa ou má fé, acabem produzindo o que nós precisamos combater nesse país, que são notícias fraudulentas. O que se vê de ontem para hoje é uma produção massiva de notícias fraudulentas para novamente tentar desacreditar o Supremo Tribunal Federal, as eleições de 2022 e a própria democracia no Brasil. E, para concluir, sai essa notícia agora, mostrando que STF, PGR e PT saem em defesa do Alexandre de Moraes. Se faltava alguma prova de que realmente nós estamos depurando o Brasil entre o bem e o mal, isso aí é o grupo do mal. O STF, obviamente, no seu corporativismo, se o Alexandre cair, isso pode prejudicar isso a
abala aquela blindagem até então intransponível dos divinos ministros do STF. Porque se cair um, abre um precedente para que outros possam cair. Então eles vão sair em defesa do Alexandre de Moraes. E o que aconteceu hoje ao longo do dia? Nós vimos o Flávio Dino defendendo o Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes defendendo o Alexandre de Moraes e o Gonê, o novo PGR, também defendendo o Alexandre de Moraes, o que por si só é uma aberração. Afinal de contas, seria o Gonê o responsável pela investigação dos atos criminosos que o Alexandre de Moraes tem cometido ao longo dos últimos anos, mas ele abertamente já fala em defesa, o que é um absurdo. Pela primeira vez nós estamos vendo uma janela de oportunidade real, concreta, de restabelecer o mínimo de estabilidade jurídica no Brasil. Uma manifestação será acertada onde dessa vez nós precisaremos que todos compareçam. Precisaremos que todos assinem a petição pública que será divulgada em breve, assim como eu vou divulgar aqui um placar, um link para você acessar, onde terá um placar com os deputados que são favoráveis ao impeachment, os indefinidos e os que são contra o impeachment. Então, pessoal, vocês viram aí, é muito grave tudo isso que esse homem está fazendo. Tanto é que até militantes de esquerda, jornalistas de esquerda estão criticando ele, estão indo pra cima. Então a gente vê um movimento de todos os brasileiros, né? A maioria dos brasileiros se mobilizando contra esse ministro. Estão tentando banalizar uma coisa que não pode. E é incrível, porque esse homem, ele realmente se acha o dono do país, ou ele acha que ele é a própria democracia. Porque qualquer crítica que você direciona a ele já é ataque à democracia brasileira, ataque às instituições democráticas, ataque a tudo. Mas nunca é uma crítica normal para um ministro Alexandre de Moraes. Nunca é uma crítica normal sobre irregularidades que está acontecendo. Não. É tudo desinformação. É tudo um ataque à democracia. E eu vou provar para vocês aqui, ó, com ele mesmo falando. Porque assim que começam a falar dele, aí ele já começa a querer regulamentar, já começa a falar de ataque à democracia, etc, etc. Olha aí. Esse é um outro perigo. O perigo de nós termos a contaminação da mídia, da imprensa livre, que é um pilar da democracia, pelos métodos fáceis de ganhar dinheiro que a rede social propicia. Por isso a regulamentação específica, né, a regulamentação específica é necessária e urgente, e na ausência dela, imediatamente o Poder Judiciário passar em todos os casos a aplicar a regulamentação genérica. Incrível, né, pessoal? Então é isso aí. Se vocês criticarem o Alexandre de Moraes, vocês estão atacando a democracia. Mas até jornais de esquerda já estão sinalizando. Se deixar isso aqui passar, se o povo brasileiro não se levantar agora, já era, hein? Acabou. Tudo que esse homem fazer vai ser aceito e todos terão que ficar calados. Então por isso que as manifestações que estão sendo convocadas é muito importante. Pelo amor de Deus, povo brasileiro que está assistindo esse vídeo. Se você não ajudar a se mobilizar agora, não ir para as ruas nas datas marcadas para lutar o que está acontecendo agora, não adianta mais você vir aqui nos vídeos, reclamar, pedir, falar, porque a gente já sabe que senador, deputado não faz nada, não adianta. Não adianta, não conseguem fazer nada. Pacheco já mostrou. Eu não vou ir contra o ministro Alexandre de Moraes, não vou ir contra a esquerda, não vou ir contra o STF. Tudo que eles fizerem eu vou deixar. Ele já mostrou. Não adianta a gente ficar aqui chamando ele de covarde, de bunda mole, pra ver se ele cria coragem. Não. Ele está prevaricando, ele vai continuar prevaricando até o final. Então, se dessa vez o povo brasileiro não se mobilizar, acabou, viu? Já quero deixar esse aviso aqui, porque é a verdade, é o que tá todo mundo falando. E olha só, pessoal, o Glenn Greenwald, que foi o homem, né, que tem essas conversas e vazou, inclusive, já disse que isso é só a ponta do iceberg, tem muita coisa para vir ainda. Ele disse aqui, ó, que no editorial da Folha de ontem, eles enfatizaram uma das revelações mais importantes e incriminatórias, que não recebeu tanta atenção quanto as outras. Olha só, a menos que você seja alguém que acredita em tudo o que o Moraes faz, é justificado porque ele faz simplesmente. Como que isso é justificável? Vamos ler aqui, ó. Em nome do ministro, por um aplicativo de mensagens, um de seus assessores no Supremo fazia demandas ao chefe do serviço do TSE sobre aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, alvos do inquérito que tramita sob a chefia do ministro na Corte Constitucional. Bom, isso aqui a gente já sabia. O servidor da Justiça Eleitoral confeccionava relatórios que, remetidos ao Supremo, sustentaram medidas de força decretadas por Moraes,
como bloqueios de contas em redes sociais e multas. A verdadeira origem dos pedidos de investigação, o próprio gabinete de Moraes, não consta, né, dos laudos produzidos no TSE. Não foram investigações espontâneas, e isso deveria estar claro nos autos, porque se ele está dizendo que é tudo bem, não, ele presidia o TSE, então para não ficar desconexo, não ficar esquizofrênico, isso palavras do Moraes, ele mandava para sua assessoria, para a assessoria criar o relatório, enviar para o STF, onde ele também presidia, e aí sim ele poder fazer o que ele quiser. Mas pessoal, então por que ele em todas as mensagens dizia para tirar o nome dele, dizia para não envolver o STF, para não envolver ele, dizia para criar um e-mail falso, para não fazer a veiculação, para não ficar na cara? Por que que isso, todas essas informações não estão claras nos autos? Por que que tudo isso que aconteceu está constando como se alguém tivesse feito a denúncia e não o Alexandre de Moraes, que estava mandando para os seus assessores para eles criarem os relatórios? Porque já que é tudo bem, já que isso aqui é tudo, né, de acordo com o que está na lei, está tudo em ordem, por que eles pediam para ocultar isso? Por que esconder essas informações? Vamos continuar aqui. O caráter esdrúxulo do mecanismo informal não escapou dos interlocutores. Numa conversa, o assessor do STF sugere a mudar conduta para que a manobra não soasse descarada. Então aqui ele confessa. Tampouco se disfarçou o incômodo diante de pedidos específicos do ministro, que não eram encontrados nas redes. A orientação para um desses casos foi a de recorrer à criatividade. Então, olha só o que acontece aqui, pessoal. Os próprios, né, assessores sugerem mudar a conduta. Olha, cria um e-mail, usa sua criatividade, procura aí, faz ligação, pega fala cortada, fora de contexto. Isso tudo aconteceu na surdina, num grupo do WhatsApp, e quando era posto para todo mundo ver, era uma denúncia de uma outra pessoa, não tinha nada a ver com o Alexandre de Moraes, ele só estava julgando, ele só recebeu, ele só recebeu, pessoal, ele tem que fazer o papel dele, e até aí tudo bem, mas aí vaza todo esse tipo de coisa, e não é normal, não seguiu o devido processo legal, como diz aqui, se fosse seguir o devido processo legal, tudo isso estaria nos autos. Tudo isso estaria claro, documentado. Então, pessoal, se isso passar, se dessa vez, isso aqui é o que a gente chegou mais perto de incriminar o Alexandre de Moraes, de tudo que ele já fez. Esse nós tem prova na mão, agora a gente tem tudo. Lógico que o PT, né, a PGR, o STF, todos vão sair em defesa do Moraes, por quê? Porque ali tá todo emparelhado, é um sistema montado, meus amigos. Eles vão se defender sim, e a gente já tinha que estar esperando isso. Ou vocês esperavam eles atacar o Alexandre de Moraes? É claro que não, depende da gente agora. Depende da gente. Se a gente não sair para as ruas, conforme os deputados estão pedindo dessa vez, e a gente deixar passar e ficar quietinho, conivente, acabou. O Brasil acabou, tá certo? E pessoal, então vamos dar ligamento aqui para essa notícia que está na hora de limitar o poder e pôr fim no mandato vitalício de ministros do STF. Está na hora, esse é o momento, não tem como deixar isso passar mais. O senador Plínio Valério defendeu a proposta de emenda à Constituição que estabelece o fim do mandato vitalício para os ministros do Supremo Tribunal Federal. A PEC 16/2019, de sua autoria, fixa em 8 anos a atuação, né, dos magistrados na Suprema Corte. O senador argumentou que a medida limita o poder a fim de garantir que as ações dos ministros sejam aliadas à Constituição e criticou supostas interferências do Judiciário em temas que considera de prerrogativas exclusivas do Legislativo. Isso a gente já sabe que está acontecendo há muito tempo, mas o Plínio Valério foi muito certeiro, porque aproveitar esse momento que saiu estando de prova, que está escancarado, que os outros ministros do STF estão defendendo esse tipo de conduta, deixou claro que a gente precisa limitar o poder desses caras e precisa ter limite de tempo, porque eles têm a certeza absoluta que a gente, primeiro, que a gente é um bando de otário, um bando de trouxas, né, que sempre vai cair na ladainha deles e nada vai poder fazer, eles têm certeza da impunidade que eles têm,
E agora eles têm a outra certeza que eles vão ficar lá pro resto da vida. Eles podem fazer o que quiser e nunca vai sofrer o impeachment, nunca vai sair do cargo, tem a vida garantida pro resto da vida. Todas essas garantias, a impunidade, o tempo, eles sabem que não vão cair, sabem que ninguém tira de lá, tudo isso ocasiona esse tipo de coisa. Eles acham que mandam no Brasil. E mesmo se um ministro fazer um processo totalmente sem o devido processo legal, fazer tudo isso na surdina, com assessores para perseguir, né, opositores, aí tá tudo normal, tá tudo tranquilo. Vamos ver o que o Plínio Valério disse aqui, ó. A gente quer um Supremo Tribunal que atue como tribunal. Qual é a obrigação que o juiz tem? Dissipar dúvidas. Se há conflito, a questão é constitucional, vai para o Supremo. Né? O senador é legislador, chega aqui para aprovar projetos de lei, argumentar e fazer isso. Essa é a nossa atribuição. E nós já dissemos aqui que aborto é crime. O Congresso já disse que portar maconha é proibido, é crime. Já dissemos que o marco temporal só vale até abril de 1988 e eles estão desfazendo tudo isso, argumentou ele. Para o senador, a PEC reflete o desejo da população brasileira e não se trata de uma ideia isolada. Plínio comparou a situação brasileira com a dos Estados Unidos, onde, segundo ele, já se considera a possibilidade de uma reforma na Suprema Corte. Ele defendeu que, em uma democracia, os poderes devem respeitar as atribuições, né, de cada um. Para o parlamentar, há uma tendência de os ministros do STF legislarem e tomarem decisões monocráticas, comprometendo o equilíbrio entre os poderes. Olha só, abre aspas. Joe Biden tornou-se o primeiro presidente dos Estados Unidos desde Franklin, Roosevelt, a propor uma grande reforma. Esse movimento pode entusiasmar a base progressista do partido dele, mas terá de ser aprovado no Congresso, como é aqui. Eu sugeri 8 anos. Acho que a proposta será de 12 anos. O que importa é que o cidadão que saiu para ser ministro saiba que ele entra hoje, mas sai amanhã. Tem ministro que vai passar 40 anos no Supremo. Tem ministro que pede vista de um projeto, de uma questão sua e minha, que define nossa vida e passa 12 anos sem dar opinião. Isso tem que acabar. O poder, todo esse poder centralizado em uma instituição, em 11 homens que, primeiro, não são nem eleitos pelo povo, não tem um voto sequer naquele STF ali, ninguém ali, eu não votei em nenhum daqueles ministros, pessoal. Então, se a gente não limitar, se a gente não aproveitar esse gancho, esse vazamento de conversa, onde a gente vê claramente um ministro perseguindo opositores, usando a sua assessoria e o seu poder para poder fazer coisas fora da lei, se a gente não aproveitar essa chance, acabou o Brasil. Eu vou repetir isso aqui nesse vídeo diversas vezes, pessoal. E é isso mesmo, pessoal. O pedido de impeachment e CPI contra Moraes ganha força na oposição. A gente dá essa matéria aqui, pessoal. A gente fala sobre isso, sim. Os senadores estão lá tentando, deputados estão tentando, sim. Só que eles não conseguem fazer nada sozinhos. E vamos parar de fingir? Vamos parar. A gente já tá cansado de falar, não, agora vai. Vai, Rodrigo Pacheco, agora você tem que agir. Não vão agir. Vão continuar prevaricando. Aqueles senadores que se venderam vão continuar vendidos. Então, eu vou dar a matéria aqui de que os deputados estão, sim, colocando pressão, CPI, pedido de impeachment, mas quem tem que mudar isso é o povo. Olha aqui. A tensão política no Congresso está prestes a subir de nível, com a oposição organizando um pedido para abrir uma comissão parlamentar de inquérito para investigar ações do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Além disso, há um movimento para solicitar o impeachment do ministro. Segundo informações da CNN, o senador Eduardo Girão, um dos principais articuladores da oposição, relata que as movimentações ganharam força após uma reportagem da Folha de São Paulo sugerir que Moraes teria utilizado o Tribunal Superior Eleitoral para investigar partidários do ex-presidente Jair Bolsonaro, que a gente sabe que aconteceu mesmo, A matéria diz aqui, sabe, aquele jogo de conversa, suposto tal, para não ser enquadrado em nenhum tipo de coisa que a gente sabe como é que o ministro é. Em conversa com jornalistas do Senado, Girão declarou que os outros parlamentares, tanto da Câmara quanto do Senado, estão considerando a possibilidade de uma CPI baseada nas revelações da Folha de São Paulo. Abre aspas. Acredito que isso faz parte do processo democrático, sem pré-julgamentos. Fecha aspas, afirmou o senador. E tem que botar pressão mesmo. Os nossos senadores são poucos que estão lá, que dá pra contar no dedo, que são realmente bons. Beleza. São poucos, não conseguem fazer nada sozinho. Mas é dever deles fazer barulho. E isso eles estão fazendo.
Qual é a data prevista para o pedido de impeachment? A oposição planeja apresentar o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes no dia 9 de setembro. A estratégia é agregar o máximo de apoio e aguardar por novos fatos que possam surgir do material compartilhado pela Folha de São Paulo, fortalecendo assim o pedido. No entanto, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já deu sinais que ainda não há elementos suficientes para avançar com o processo. O Rodrigo Pacheco... Nossa senhora, esse cara é uma vergonha para os mineiros. Eu sou mineiro, na época eu não votava ainda, tá? Mas eu sei que os mineiros votaram no Rodrigo Pacheco apenas porque quem estava concorrendo ao lado dele era a Dilma. E hoje eu penso, seria melhor ter colocado a Dilma. Ela ia ser um poste lá dentro do Senado, não ia fazer nada, tá? Só ia votar com a esquerda, é óbvio, mas não ia ser presidente, não ia prevaricar como esse cara prevarica. Juro pra vocês, Dilma Rousseff seria muito melhor que Rodrigo Pacheco, né? Mas olha aqui, por que motivos a oposição quer o impeachment de Moraes? E, né, aqui eu vou ler a matéria, mas vocês sabem por quê, né? Segundo Eduardo Girão, a oposição alega que existem mais de 10 razões que justificariam o afastamento de Alexandre de Moraes. Suposta violação dos direitos humanos, violação do devido processo legal, isso aqui tá, sim, explícito. Violação do devido processo legal, ele não segue isso. Abuso de poder, explícito também. Ele abusa do poder que ele tem. Prevaricação e utilização indevida de recursos do TSE. Isso aqui também está explícito. Ah, eu sou o presidente do TSE, então eu podia fazer os meus assessores forjar e mandar lá pro STF para mim mesmo julgar, e isso não tá errado. Isso aqui é utilização indevida dos recursos. É óbvio. O senador foi enfático, vamos fechar no dia 7 de setembro a coleta de assinaturas, né, e dia 9, se possível, apresentarmos à presidência do Senado este, que pode ser o maior pedido de impeachment da história do Brasil. Como os senadores estão se posicionando nesse contexto? Carlinhos Portinho, do PL, líder do PL no Senado, né, Carlos, né, na verdade, indicou que os senadores da oposição devem apoiar o pedido, mas não pretendem assinar como autores. Isso evitaria um conflito de interesse, já que o Senado é o órgão responsável por processar ministros do STF. Portinho acredita que a separação de papéis é essencial para a imparcialidade do processo. Os pedidos de impeachment de ministros do STF devem ser protocolados no Senado. Se o presidente da casa, Rodrigo Pacheco, decidir acatar o pedido, uma comissão especial será formada para analisar o caso. Além disso, aliados de Jair Bolsonaro estão preparando denúncias ao Conselho Nacional de Justiça, que é a CNJ, contra 2 juízes ligados a Moraes no STF e TSE, que são aqueles dois, né, que ficam trocando mensagens até rindo da cara do povo. Não, acha aí, dá teu jeito, usa a criatividade, ó. Não vai sobrar internet no Brasil, hein? Ha. Estão sacaneando com o povo brasileiro. Deu tanto poder para essa gente, mas tanto poder, que eles estão se sentindo deuses. E sabe por que estão se sentindo deuses com esse poder? Porque eles têm uma certeza na vida. Não, várias certezas, né? Que a gente é otário, que a gente é burro, que a gente é trouxa, que não tem, né, lei no Brasil, que não tem justiça no Brasil. Eles têm certeza da impunidade. Então é por isso que isso aqui, ó, eles pegam esse tipo de coisa, esfregam na nossa cara. E aqui, ó, o povo precisa se levantar. Não podemos mais depender de um homem, Jair Messias Bolsonaro. Não podemos mais depender de senadores, deputados de direita, que a gente sabe que dá pra contar nos dedos. Se tiver 10 lá que realmente presta, é muito. O povo brasileiro, eu faço esse clamor aqui no meu canal. Eu vou nas manifestações. E eu vi que as últimas manifestações, o povo brasileiro não compareceu. A mídia zoou. Gente, foi com razão. Realmente foi manifestações vazias. O povo brasileiro está desistindo do seu país. Então entrega de vez. Então deixa fazer o que quiserem. Mas se a gente ainda tem esperança de mudar esse Brasil, a gente precisa acatar esses pedidos do povo ir pra rua. Por favor, me ajude a compartilhar esse vídeo, me ajude a divulgar para mais patriotas, pessoas que realmente, de verdade, estão preocupadas com o Brasil, não só aquelas que olham um vídeo, nossa, eu discordo disso, nossa, que absurdo, meu Deus, e não faz nada. Não quero essas pessoas mais. Quero patriotas que realmente estão preocupados com o seu Brasil, que querem mudar o futuro do Brasil. Mande para essas pessoas, nós precisamos nos mobilizar, tá ok? Muito obrigado e até a nossa próxima notícia.